A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse tema, né? O título é esse: Você precisa conhecer quem Deus realmente é. E eu tive a construção dessa ideia, né? Dessa frase, uma vez que eu estava lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1 e no primeiro versículo. E eu quero ler esse versículo com você, mas antes eu quero pedir para você curte, compartilha, se inscreve no canal, para esse canal crescer cada vez mais, que a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Eu já vou direto para o vídeo. João capítulo 1, versículo 1 diz da seguinte forma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu quero ler Gênesis capítulo 1 também, porque esses dois versículos estão relacionados. Gênesis capítulo 1 diz da seguinte forma, o primeiro versículo também: No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero ler o versículo 3 de Gênesis também. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos lá. Eu estava lendo, João capítulo 1 hoje, e aí eu comecei a pensar, comecei a refletir, Vi esse no princípio, fazia essa relação com Gênesis, e aí fui entender o que era o verbo, ou em outras traduções a palavra. No princípio era o verbo, em outras traduções falam, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu fui tentar entender o que era esse verbo, ou palavra em outras traduções, e eu cheguei à seguinte definição. Aqui no original grego, esse era o verbo ou palavra, no original grego significa logos. E o que é o logos? Logos basicamente é a palavra, o discurso, a mensagem, a razão, a lógica, o pensamento expresso, a expressão de alguém. Então, o que o João está falando aqui? Quando ele está falando desse verbo, dessa palavra, ele está falando de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, lá no princípio, antes da criação de tudo, Jesus Cristo, ele era a palavra. Ele era esse logos, Ele era, e a palavra estava com Deus, ele estava junto com Deus. E a palavra era Deus. Jesus Cristo era o próprio Deus. E o que ele estava querendo explicitar aqui? Que Jesus Cristo não havia chegado, ele não era simplesmente o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, o que nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré, na região da Galiléia. Ele não era somente, não. Ele é o Criador do universo, Tanto é que aqui diz da seguinte forma, E ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Falando de Jesus Cristo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. E o que basicamente João está querendo dizer aqui é o seguinte: o povo de Israel não aceitou que Jesus Cristo era o Messias. E uma vez que Jesus Cristo veio, em forma de homem, nesse corpo igual ao nosso também, e habitou entre nós, sendo o Criador do universo, as pessoas não acreditaram nele. O seu próprio povo o rejeitou. E a pergunta que fica, por que o próprio povo dele rejeitou ele? Por que o povo judeu não aceitou que Jesus Cristo, esse Jesus de Nazaré, ele era o Messias, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo? Por que o povo dele não aceitou isso? Porque o povo dele não conhecia quem realmente era Deus, E aí eu cheguei a esse tema. Você precisa conhecer quem Deus realmente é. Porque aquele povo não conhecia quem Deus realmente era, E se conhecesse, vendo os atributos que tinha em Jesus Cristo, o seu amor, a sua bondade, enfim, o caráter dele e tudo mais, identificaria nele o caráter de Deus e, consequentemente, entenderia que ele era o Messias. Mas as pessoas olharam, digamos assim, para o exterior. E a Bíblia nos conta que Jesus Cristo, ele era um homem simples, certo? Ele era um homem simples, ele era um carpinteiro experimentado nos trabalhos. Só que o diferencial dele era que ele possuía a luz que ele carregava, E ele era a própria luz. Não era nenhuma luz que ele carregava, Ele era a própria luz, E o amor que ele havia, a compaixão que ele tinha com todas as pessoas, com os leprosos, com as pessoas que tinham problema de visão, enfim,
expulsando os demônios das pessoas. Quantos milagres ele fez, alimentando multidões, multiplicando pães. Isso é o caráter de Deus. Uma vez que aquele povo conhecesse o caráter de Deus, que é demonstrado durante todo o Velho Testamento, se eles olhassem para Cristo e conhecendo quem era Deus, veria o caráter de Deus intrínseco na pessoa de Jesus Cristo. Mas não conseguiram observar isso, porque não sabiam quem ele era. E João aqui, no capítulo 1, basicamente ele já inicia trazendo para nós, sabe, essa resposta de quem é Deus, sabe? E o que ele já começa aqui? Ele diz, não, no princípio, quando não havia nada, ele era a palavra. Quando não havia nada, ele era a palavra e estava com Deus. Quando não havia nada, ele era o próprio Deus. Antes de tudo existir, antes de todo esse universo, antes de qualquer coisa, ele já era. Ele já era todas as coisas. Ele estava lá, Jesus Cristo estava lá. E uma vez que você entende isso, você para refletir e você entende, poxa, se tudo foi criado por meio dele, sabe? Se esse universo ele funciona da forma que ele funciona, se o sol nasce e se põe todos os dias, poxa, tudo acontece de uma forma tão ordeira no universo e tudo isso é sustentado por causa do haja de Deus, e esse haja era o próprio Cristo. Você entende que, sabe, não existe nada impossível para Deus. Aí você entende que, de repente, a doença que você tem e que o médico já te desenganou, isso não é impossível para Deus. Isso não é algo difícil para Deus te curar. Ou, sabe, a pessoa a mulher que tem desejo de ter filhos, mas é estéril, não tem condições, isso não é impossível para Deus. Porque Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de nós. Ele nos criou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Sabe? Então você entende que essa crise financeira que você está enfrentando, isso não é maior do que Deus. Isso não é maior do que Deus. O valor que você tem em dívidas e que você olha e você fala, é impossível isso aqui, eu consegui pagar isso aqui, isso não é impossível para Deus. De repente o seu casamento, vamos pensar dessa forma, o seu casamento que está já à beira de acabar, de repente já está à beira de assinar o divórcio, não é impossível para Deus restaurar esse casamento. O seu filho que de repente saiu dos caminhos do Senhor, foi para o mundo, sei lá, das drogas ou algo do tipo, isso não é algo impossível para Deus. Não é impossível Deus ir lá e tirar ele dessa situação e trazer ele para perto de novo. Não existe nada impossível para o Senhor. Sabe? Não há barreiras para ele, porque ele era, antes de tudo, antes de todas as coisas, ele era. Ele era o próprio haja. Ele era o verbo. Ele era a palavra. Ele já era antes de todas as coisas. Antes de tudo ser criado, ele já era. Ele era já todas as coisas. E uma vez que você entende isso, você entende que para Deus nada é impossível. Você entende que para Deus não existe nenhuma situação que ele olhe e que ele surpreenda. Não existe nada que seja extraordinário para Deus, sabe? E uma vez que você entende isso, você descansa. Você descansa diante dos milagres que você precisa, você descansa diante dos problemas que você precisa, porque você entende que tudo está no controle de Deus. E Ele pode resolver qualquer coisa. Porque você conhece quem é Deus. Uma vez que você para refletir e entende que foi Ele que criou todas as coisas, que esse universo aqui, esse sol que sai aqui todos os dias e que se põe, é Ele, foi criado por meio dele. Uma vez que você entende isso, você descansa. Sabe? Você descansa porque você sabe quem é Deus. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele nada é impossível, como diz em Lucas capítulo 1. Para Deus nada é impossível. Então que você venha entender hoje quem é Deus. Sabe, que você venha entender hoje quem é Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. Antes que houvesse o universo, antes que houvesse tudo, Ele já era Deus. E para Ele não existe nada impossível. Nenhuma causa, nenhuma situação, não existe nada impossível para Ele. Descanse. Descanse no Senhor. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, o que é que te aflige. Mas que hoje você venha conhecer quem é Deus e entender que antes de tudo, Ele já era. Ele já era o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra.